família linda, amigos queridos, literalmente segundou, e segundou da melhor forma, porque, meus amados, que ministração foi aquela de ontem? Quantos aqui estão almejando por uma família vitoriosa? Já temos as ferramentas, as armas para conseguirmos isso. Então não vamos deixar derrota pairar sobre as nossas casas. Temos famílias vitoriosas em Cristo Jesus. E se você não esteve presente, se preocupa não, que daqui a pouco vai estar lá, vai estar aqui, né? Na verdade, na nossa página do YouTube, a mensagem você vai poder ouvir ou novamente ouvir, para que venha se fortalecer. Mas vamos estar juntos em nome de Jesus, celebrando ao nosso Senhor para a nossa família. Mas vamos lá, queridos, sobre as nossas manhãs com Deus. Segunda-feira. E durante essa semana eu tive alguns atendimentos, algumas conversas, e umas delas, as que mais teve prioridade, foi a respeito de perdas, de algo que nós perdemos durante a nossa vida. E Deus colocou no meu coração como que nós podemos lidar com essas perdas. E um salmo muito conhecido, que foi o primeiro salmo, a primeira palavra que eu ensinei para os meus filhos, neto, né? E tudo mais, é o que primeiro a gente aprende, é o Salmo 23, que já começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E vai assim por diante. Mas na Bíblia a Mensagem, no verso 4, uma belíssima tradução diz assim: mesmo que a estrada atravesse o vale da morte. Outras traduções diz, vale da sombra da morte. Não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Salmos 23, verso 4. Lidando com as perdas. Uma das experiências mais difíceis da vida, queridos, é o sentimento de perda. Seja perder um objeto pequeno, que a gente fica assim meio traumatizada, meio, né? Não fica muito legal, como perda de ente querido. Não falo apenas de perdas, né? Como disse há pouco, de entes queridos, mas também perda de emprego, de saúde, de dinheiro, de reputação, perda do casamento, da família, de filhos e assim por diante. Na nossa vida e na nossa vida cristã, não significa apenas que teremos ganhos. No mundo teremos aflições, não somente vitórias. Podemos ganhar e ganhamos muitas vezes, mas as perdas são as maiores provas de amor. E como é difícil lidar com perda. O marido pode perder para que a esposa ganhe e vice-versa. Os pais perdem em favor dos filhos. A vida é assim, perdas em favor de outros. Quando duas mulheres disputavam uma criança diante de Salomão, que texto maravilhoso. O homem sábio, o mais sábio de todos. A verdadeira mãe foi identificada porque ela se dispôs a perder o próprio filho, para que ele não fosse sacrificado. Quando as pessoas passam pela perda, sempre há duas reações. Uma é o medo e a outra é a tristeza. O medo em excesso não é muito bom, mas medo faz parte das nossas reações e é bem-vindo em alguns momentos. E a tristeza nem se fala, né, queridos? Às vezes não conseguimos nem controlar. Ela vem em um excesso tão grande que caímos até em depressão. Isso por causa de perdas. O medo, como a tristeza, são reações naturais da alma, devido à insegurança em meio aos processos de perda da vida. O medo é um sentimento ruim, porque pode fazer o quê? Nos paralisar. Isso mesmo, nos deter, deixar de vivermos, deixar de crescermos, deixar de alcançarmos, irmos para frente, porque fomos paralisados. Interessante que a Bíblia cita a frase, e essa frase é repetida 365 vezes. Não temas. Tenho certeza absoluta por o Senhor já nos conhecer e saber que somos tendenciosos a paralisar, a nos determos por alguma coisa. Ele sempre vai dizer todo dia para mim e para você: olha, não tenha medo. A perda vai vir, mas não temas. A perda vai acontecer, mas não tenha medo, não temas. Durante todo o ano, o Senhor tem uma palavra dessa ao nosso coração. E eu creio que Deus está ensinando aqui que podemos confiar nele, mesmo nos momentos do vale da sombra da morte.
O salmista Davi, também inspirado por Deus, disse que os pastores sempre carregavam uma vara para proteger as suas ovelhas. E ele disse isso para declarar que Deus usa ferramentas como um pastor usa para proteger as suas ovelhas, mesmo nos vales mais sombrios. Mesmo durante essa perda, seja ela de qualquer espécie que for, de qualquer natureza, como citamos há pouco, Deus vai usar ferramentas para nos livrar desse vale sombrio, para que nós possamos aprender a lidar com essa dor, a dor da perca. Talvez você esteja passando nesse exato momento, começando a sua semana, por um vale sombrio. Talvez hoje você venha receber uma notícia. Talvez você já tenha recebido uma notícia e essa notícia está te levando ou te colocou no vale da sombra da morte, no vale da perda. Mas Deus está falando que você pode passar por esse vale sombrio agora. Pode ver o vale da sombra de perdas, da dívida, da depressão, de uma crise conjugal, de um relacionamento rompido, de um filho perdido, de uma casa dilacerada, de situação financeira muito complicada, de desânimo, de desesperança. Mas Deus está dizendo para você, você vai romper esse vale. Você vai romper esse vale em nome de Jesus. As sombras são realmente terríveis e assustadoras. E às vezes quando nós pensamos em sombra, nós pensamos em trevas. Mas poucas das vezes também lembramos que sombra é lugar de descanso. É um lugar onde o sol não está a pico. Estamos entrando no inverno, né, capixaba. E pedimos tanto durante o verão que tivesse amenizado aquele sol tão forte e buscávamos sombras. Mas essa sombra que a palavra do Senhor está dizendo aqui são sombras de morte. São sombras que não causam dor, medo, tristeza. Mas quero te dizer 3 coisas que nós podemos aprender com essas sombras. Preste atenção. As sombras nunca machucam. Já reparou nisso? Você toca? Toca, mas você não a pega. Sombra não machuca. A sombra ela amedronta, mas ela não machuca. Então Deus está dizendo, olha, eu vou te livrar do vale da sombra da morte. Essa sombra pode estar te amedrontando, mas ela não vai te ferir nem machucar. Outra coisa que você pode aprender com as sombras são sempre maiores do que a fonte. É verdade. Coloque você diante do sol e faça a sua sombra. A sua sombra é sempre maior do que você. A sombra de um prédio, a sombra de uma casa. Por quê? Porque ela veio para amedrontar, ela veio para paralisar. Mas ela não tem só, ela não é esse tamanho. Ela é uma miragem daquilo que não é real. As sombras aparecem onde há alguma luz. Como assim, pastora? Porque para ter sombra precisa ter luz. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que se o vale da sombra da morte está aí te amedrontando, é porque você pode olhar para trás, você pode olhar para os lados e ver que a luz de Cristo está brilhando. É nela que você vai achar refúgio. Então, a boa nova é essa, que nós podemos achar a luz, porque enquanto você estiver com seus olhos fixos na luz, que é Jesus, a sombra não vai te assustar. Sabe aquela luz no final do túnel? Sim, mas aqui é para que a sombra exista. Existe luz e a luz é Cristo. E Cristo está brilhando na sua vida. Dessa forma que você vai aprender a lidar com as perdas, o estresse, a depressão, enfim, tudo que se diz respeito ao vale da sombra da morte. Quando você passar por esse vale, lembre-se de confiar em Deus, o seu bom pastor, aquele que cuida e que provê todas as coisas. O salmista, ainda mais à frente, no Salmo 30, verso 5, diz: ao anoitecer pode vir o choro. Posso parafrasear? Isso aí, ao vivo, né? Ao anoitecer pode vir o choro, ao anoitecer pode vir a dor, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então é manhã com Deus? Então a alegria chegou. O choro veio à noite, mas Deus está dizendo nessa manhã: ó querido, ó meu amado, ó minha amada, nós sabemos lidar com as perdas. E Ele está resplandecendo a sua luz sobre nós. A alegria que vem pela manhã, como a palavra de Deus promete, porque Deus não nos chamou
para vivermos o estágio do choro. Deus nos chamou para passarmos pelo choro e vivenciarmos a alegria da manhã. Viva isso, querido. Receba isso. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Deus está conosco. Deus está contigo, Deus está comigo. E a mão dele está sobre nós. A mão do Senhor está sobre nós. A sombra não irá nos deter. A sombra não deterá a luz de Cristo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E já comece a sua segunda com a luz do Senhor. Posso orar por você em nome de Jesus? Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Oh Pai amado, Pai querido, já declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor prepara ferramentas, prepara lugares para que possamos repousar, para que possamos crer, para que possamos declarar que a tua presença, a tua ação é muito maior do que qualquer vale, é muito maior do que qualquer deserto, é muito maior do que qualquer trevas, do que qualquer sombra, porque aonde a tua luz resplandece, ó Pai, a tua ação também é vista. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra veio de encontro ao meu coração e com certeza está indo de encontro ao coração de todos que estão ouvindo. Obrigado, Senhor, porque isso já está construindo uma semana. Oh, Pai, uma semana sem medo, uma semana sem tristeza e uma semana pautada dia após dia com essa declaração. Não temas. Não temas, ó povozinho, ó bichinho de Jacó, como o profeta Isaías declara. Não temas, não te assombres, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão. Eu, Senhor teu Deus, te sustento. Eu, Senhor teu Deus, te amparo e estarei contigo até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa segunda, a nossa semana, a nossa manhã já começa com a luz de Cristo brilhando sobre nós. Em teu nome, Jesus amado, que nós oramos. Amém e amém. Um beijo no coração, uma semana linda, uma segunda maravilhosa. Amo você.